Olá, queridos, boa noite. Está começando mais uma edição do podcast Minutos de Fé. E os nossos convidados já estão aqui conosco, né? Demorou, mas graças a Deus conseguimos chegar aqui, né? O podcast Minuto de Fé, nós tivemos algumas edições alguns meses atrás e eu lembro que parou justamente no Dr. Eliel Lima, né? A próxima pessoa que seria entrevistada e, aprove a Deus, hoje nós estamos aqui hoje com este podcast, tá ok? Já está conosco Dr. Eliel Lima, advogado, está conosco Jonathan, né? Justamente o tema de hoje é voltado aqui ao Jonathan, ok? É Jonathan ou Jonathan? Jonathan. É Jonathan, né? Sem o M, sem o N, né? Sem o N. E o Dr. Oziel também, né? Conhecido muito aqui na nossa região. Que Deus abençoe, tá? E sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Minutos de Fé. E hoje nós temos aí um tema importante, né? Jonathan, preso inocente. Preso inocente. Este caso recentemente passou no Balanço Geral, é isso? Balanço Geral. E hoje nós estamos aqui para trocarmos uma ideia aí do que aconteceu no dia. Graças a Deus, Jonathan está aqui, né? Ainda em momentos de comemoração, ok? Então, sejam bem-vindos, doutor Eliel, dando aí sua saudação inicial. Seja bem-vindo, meu querido doutor Eliel. Marcelo, uma boa noite. Uma boa noite a todos os ouvintes, as pessoas que estarão conectados conosco. Tenho certeza que vamos crescer muito com este tema. Um tema muito quente. E para quem não me conhece, que já foi apresentado aí, Eliel Lima, advogado, vamos ampliar hoje esse conhecimento. Uma boa noite a todos. Boa noite. E doutor Eliel hoje está juvenil, né? Tudo esportista. Né? Geralmente você vê um advogado com gravata, né? Igual o doutor Ziel está ali. Todo gravatado, mas hoje está bem à vontade, bem, fica à vontade mesmo. Tá? Está conosco também o Jonathan. Jonathan, que é o assunto de hoje, né? O foco está aqui no Jonathan. E o Jonathan também vai deixar aí sua saudação inicial aqui para nós. Boa noite a todos. E vamos aqui conversar, né, sobre essa história. Uma coisa muito louca que aconteceu. Muito louca, mas vamos aqui conversar. Amém. Deus abençoe, Jonathan. A gente fica muito feliz por você, né? A gente acompanhou aí essa trajetória sua aí, né? Foram 4 meses, é isso? Isso, 4 meses. 4 meses, ok. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre isso. Tá, doutor Oziel também, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Todos os ouvintes, aqueles que estão aí nas redes sociais também, que nos acompanham nesta noite. Um caso muito importante para que todos que vão aí nos ouvir nesta noite, com certeza, né, acrescentará muito para a vida de vocês. A história vivida pelo Jonathan, e que hoje podemos dizer que é um milagre aí da parte de Deus também para a sociedade varziana. Amém. Foram 4 meses aí de angústia, né? Principalmente não apenas para o Jonathan, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, da sua experiência que você teve, né? E também da família, né? Porque a família toda sofre com isso, né? Principalmente a mãe, né? Eu acho que é a que sofre mais. Então, daqui a pouquinho a gente volta sobre isso. Nós vamos, doutor Eliel, colocar um resumo aqui da matéria, do que aconteceu. Este caso repercutiu no Brasil inteiro, né? Repercutiu no Brasil todo. E vamos colocar aqui um pedacinho da matéria para as pessoas que estão nos ouvindo entender mais ou menos o que aconteceu. E no decorrer aqui da nossa conversa, a gente vai desenrolando aqui, tirando algumas dúvidas, né? Porque a gente estava aqui de fora, né? Acompanhando o caso. Mas hoje vai deixar algumas coisas mais claras, né? Do que aconteceu, da sua experiência que você teve lá. Então a gente vai aqui colocar um resumo, né, do que da matéria que passou lá na Record, no Balanço Geral, as pessoas entenderem mais ou menos aí do que aconteceu aí com o Jonathan, ok? Deixa
Deixa eu voltar aqui. Aí. Outra reportagem que acaba de chegar, a história do Jonathan. Está atrás das grades 4 meses. Uma única vítima reconheceu o Jonathan na cena de um crime. A família do motoboy vem juntando provas que mostram que ele é inocente e está preso injustamente. O registro desta câmera de monitoramento é a peça que faltava e que pode colocar um ponto final num sofrimento que se arrasta há 4 meses. Seria impossível ele efetuar as entregas conforme o depoimento das clientes, trocar de roupa, praticar o crime. Inclusive, no inquérito, a vítima, ela fala que a mãe da vítima, ela ficou algumas horas em poder dos criminosos. Se o Jonathan, e foi apontado que o Jonathan, um dos autores desse crime, estava dentro do veículo, mantendo a vítima no cativeiro, mantendo ela em sequestro naquele exato momento. Então, como ele poderia ter executado todo esse intercrimes aí e fazer as entregas ao mesmo tempo? Pessoal, acabamos neste exato momento, 17 horas e 30 minutos. Uma audiência que começou às 14 horas, terminou agora. Mas qual foi o resultado? Está aqui a Karina, está aqui, me ajuda, a Cláudia, doutor Uziel, nosso parceiro. O que vocês acharam do resultado? Ótimo, não poderia ter sido melhor. A verdade realmente está aparecendo. É a verdade que a gente queria para trazer o meu filho de volta. E a justiça feita. No máximo, dentro de 24 horas, Jonathan, na rua! O Henrique tá me chamando, me parece que o Jonathan vai sair, hein? Me parece que o Jonathan vai sair. É isso, Henrique? O Jonathan que foi preso injustamente. Mostramos ontem a reportagem. Vai sair o Jonathan, Henrique. Exatamente, Gotido. Olha ele aqui, sendo acolhido pela mãe, Dona Karina. É um momento, claro, de muita emoção. A família está toda aqui reunida. Olha esse abraço tão aguardado. Foram 4 meses de uma longa espera. Vamos aguardar aqui, ele abraçar todo mundo. Dona Karina, esse abraço foi muito esperado. Eu esperei tanto por esse momento, eu esperei tanto. Mas Deus, é igual eu falei, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus não ia permitir que isso acontecesse na vida de um inocente. Não é porque é meu filho, não, é porque ele é inocente, de verdade. E a gente conseguiu provar. Outra reportagem que acaba... Tá aí, pessoal, um resumo, né, do que aconteceu na matéria aí que repercutiu todo o Brasil. E hoje estamos aqui com o Jonathan. Jonathan que passou por tudo isso aí. Ô, Jonathan, para nós entendermos um pouquinho, né, do que aconteceu no dia, porque realmente confundiram você, né, com outra pessoa, né? E no dia você estava onde? E parece que, pelo que eu acompanhei, aconteceu no mesmo horário, né? Que você estava trabalhando. Onde que você estava exatamente quando aconteceu o fato? Então, o dia do assalto foi num sábado. Eu trabalhava numa empresa, eu cheguei às 6h30 da manhã. Sim. Cheguei de um normal, tomei meu banho e fui dormir. Eu trabalhava numa empresa de uma amiga também, que ela tem uma loja de roupas, no período da tarde. Acordei 1h da tarde e fui fazer as entregas. Fiz as entregas normal, como eu sempre fiz. Voltei 5h da tarde e já fui trabalhar na empresa de novo. Sim. Aí eu entrei domingo à noite e saí domingo de manhã. No domingo era um aniversário de um amigo meu. Eu acordei, fui para essa festa e eu acabei tirando uma foto com esse amigo meu. Essa mulher tinha o número dele no WhatsApp. Sim. Ela viu o status dele e acusou que foi eu que... E falou, isso aí é o cara que... ele falou, esse é o cara que me roubou ontem. E era muito parecido a pessoa? Então, eu não sei quem é a pessoa. Não lembro, mas teve reconhecimento, por exemplo, das vítimas ou não? Não, sim, tipo, ela acusou que foi eu. Ah, chegou lá e falou, esse cara aqui, pronto. Chegou lá e falou, é ele. Só isso. Só isso. Porque geralmente a gente vê em filmes, né? Coloca lá 3 caras na parede, né? Coloca 3 caras na parede lá e fala, não, é aquele ali, né? E realmente. E qual foi o impacto, Jonas, disso? Né? Eu acredito que para você foi muito difícil, né? De você estar ali trabalhando, de repente alguém vai lá e aponta você como... Foi um roubo
como que é a expressão? O roubo conseguido de sequestro, é isso? Foi feito um sequestro relâmpago? Sim, eles assaltaram a vítima, Sim. aí colocaram ela no carro e levaram ela. Foi onde? Várzea Paulista? Foi em Voturucaia. Em Voturucaia. Aí colocaram ela no carro e forçaram ela a fazer uma transferência no Pix. Ah, entendi. Aquele sequestro relâmpago, Isso. né? E como que você se sentiu, cara? Porque assim, eu acredito que deve ter sido muito difícil para você, né? Tanto psicologicamente, de repente você está lá de boa, aí daqui a pouco você já está preso, né? Por algo que você não cometeu, né? Qual foi o impacto que você recebeu diante de tudo isso? Então, no começo, eu não acreditei. Demorou ainda para cair a ficha. Porque eu estava em casa, eu dormi num dia normal, como qualquer outro. Acordei, minha mãe falando, os policiais estão atrás de você. Sim. Aí eu saí do quarto, cheguei na cozinha, falaram que eu estava preso, que tinha 100% de certeza que era eu, e tudo. E eu fiquei espantado, mas eu estava, isso aqui vai passar rápido, porque eu sei que não é eu. Aí chegou na delegacia minha mãe, minha avó chorando muito, e eu falando, calma, vai passar, vai aparecer logo. Aí eu vi falando com a minha mãe, vai buscar umas coisas para ele que vai ficar 30 dias em Campo Limpo. Aí que eu comecei a sentir um pouco do barco. Aí né? começou cair a ficha, né? Como diz, ficar né? preocupado. Começou a cair a ficha. Sim, porque até então eu não estava preocupado. A princípio você pensou que não ia dar em nada. Porque eu estava tranquilo, que eu sei do que eu faço e o que eu não faço, entendeu? Sim. Então eu estava tranquilo. Falei, daqui a pouco vai se resolver. Já era, porque eu nunca tinha entrado na delegacia para nada. Então achei que ia se resolver rápido. Aí eu vi ele falando isso com a minha mãe. Vai lá, busca umas coisas para ele que vai ficar 30 dias em Campo Limpo. E até depois que eu cheguei em Campo Limpo, demorou um pouco ainda para cair. Que eu pensava que a qualquer momento eu poderia ir embora. Você tem quantos anos? Tenho 22. 22. E não teve nenhum antecedente? Não, nunca. Não, né? Queridos, é interessante, doutor Eliel, doutor Osiel, né? Lembrar que o caso do Jonathan não é único, né? Se nós pesquisarmos, nós vamos ver, até eu tirei aqui alguns exemplos, de pessoas que foram presas inocentemente, né? Foram presas inocentemente. Até tirei aqui, querido, um exemplo, né, do Rafael Braga, catador de reciclável. Foi preso durante os protestos, né? Lembra aqueles protestos que teve nas eleições de 2013? Não, isso aí foi 2013. No Rio de Janeiro, ele foi acusado de portar material explosivo. Então ele estava lá com uma garrafa de pinho-sol e uma garrafa de água sanitária. Por ele só portar esses dois produtos, ele foi acusado de aquilo ali ser uma bomba, né? Um material para incendiar alguma coisa. E ele foi preso inocentemente por 5 anos, né? E depois conseguiram defendê-lo, e ali ele foi provado que ele era inocente diante daquela situação. Mas continuando aqui, né, nós temos aqui o doutor Eliel Lima, advogado, doutor Osiel, que acompanharam todo o processo, né, do Jonathan. Como que o Jonathan chegou para vocês? Né? Vocês já se conheciam, né? Eles já eram cliente de vocês, porque realmente o Jonathan está lá, a família que procurou, né? Como que aconteceu, o doutor Eliel? Marcelo, é extremamente importante a sua pergunta, porque eu ouvia dizer na faculdade que o advogado ele acaba se tornando o primeiro juiz da causa. Sim. Né? Porque a família, ela vem até o advogado trazendo as suas dores, a sua angústia, a sua aflição, e o advogado, então, ele começa a ter um pré-julgamento em cima daquilo que ele está ouvindo. Sim. Bom, a Karina nos encontrou por intermédio de um companheiro, um colega aqui na região, que é o Alexandre. Sim. Muito conhecido. Ele liga para mim numa noite anterior, perguntando se eu podia atendê-la no escritório. E falei, bom, eu estava de viagem, voltando para Jundiaí, assim agendamos, quando ela trouxe o que estava acontecendo com o Jonathan. Até então eu não o conhecia. E a Karina também eu não conhecia. Eu conheci o Alexandre, amigo há muito tempo e um excelente cliente. Maravilha.
E diante dessas situações, né, que estava acontecendo com o Jonathan, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram? A burocracia, né? Porque eu acredito que o advogado tem que levantar não entendo muito de direito, mas o advogado tem que levantar um monte de provas, né, para provar que o Jonathan é inocente, né? E eu acredito que, né, nós temos aqui a reportagem, né, a liberdade do Jonathan, né, prova disso está aqui hoje. Mas qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram, tá? No caso do Jonathan? Bom, então eu digo para você o seguinte: é importante que esteja ocorrendo esta matéria, e ressalto nesse momento, com respeito à vítima, me pondo no lugar das vítimas, longe de mim passar uma situação Exatamente. Tão arriscada quanto a Sim. vítima passou. Sim. Não desejo isso para ninguém, com todo respeito à vítima. Com certeza. Inclusive também o que vamos comentar, daqui a pouco o Osiel também poderá falar, o Jonathan vai compartilhar essa experiência conosco. Nós também não estamos expondo aqui as instituições públicas, Sim. né? Não estamos comentando um fato verídico que Sim. ocorreu em relação ao Jonathan. Então, quando eu disse que na faculdade nós escutávamos que o advogado ele é o primeiro juiz da causa, trazendo a notícia para nós do que ocorreu por intermédio da Karina, do que estava acontecendo com o filho dela, naturalmente, a primeira coisa que me veio à memória é: eu preciso conhecer o Jonathan. Você? Ela disse que ele tinha sido preso. Sim. Não foi uma prisão em flagrante, porque inclusive a lei aponta que qualquer um do povo pode prender, desde que seja em flagrante delito. Qualquer um pode prender. O agente policial, ele deve. O povo pode, o agente deve. Sim. Ok. Mas se nós estamos falando, daqui a pouco o Jonathan poderá esmiuçar melhor este ponto, de um fato que acontece em novembro e uma prisão que acontece em janeiro, cessou a flagrância. Sim. Não está mais em estado de flagrância. Então, em cima disso, a partir do momento que a notícia de um crime, a notícia crime, ela chega até a autoridade policial, que é o delegado, ele deve, então, instaurar um inquérito policial, que é um procedimento administrativo, para descobrir a autoria. Então, quando a Karina trouxe para nós, no nosso escritório, o fato, eu fui até a cadeia de Campo Limpo. Sim. Conversei com ele, e não sei se ele vai recordar, por algumas vezes, eu questionei. Falei: olha, não minta para o advogado. Porque tem uma frase lá que fala que você é culpado até que se prova o contrário, né? Não é assim que fala? Como que é a frase? Até que se prove o contrário. Isso aí é um direito constitucional garantido pela nossa Constituição. Sim. Né? É a presunção, a famosa presunção da inocência. Depois o doutor Osiel poderá detalhar para nós aí nesse ponto também. Bom, eu fui até a delegacia. É impressionante. O advogado criminalista, ele é muito confundido, Jonathan, com o criminoso. Eu já ouvi muito falar, muitas pessoas falam: o advogado criminalista, ele é criminoso. Não, o advogado criminalista, ele defende o que a lei garante ao preso. Sim. Ao preso. Não é nós que criamos a lei, é o Poder Legislativo. Tem um procedimento para se aprovar uma lei. Foi aprovado a lei, o advogado trabalha com a lei que já foi aprovada, né? Então, quando eu fui falar com o Jonathan, você vai naquele primeiro sentimento: será que ele está falando a verdade? Sim. Eu acho que a gente acaba partindo de um princípio que existe uma grande margem de mentira do cliente. Sim. Você fica naquela questão, né? Será que é verdade ou não? Porque a gente acaba deparando com muitos fatos que são verdadeiros. Mas no caso do Jonathan, ele dizia: não, eu não fiz. E eu insistindo, falei: não minta para mim, porque eu vou com... Sim, várias perguntas. Eles faziam uma pergunta e faziam de novo. Porque é um caso muito, acho que, raro, né?
E ele fazia a pergunta e eu falava, eu respondia da mesma forma. E toda vez ele perguntava, desconfiava, mas aí Sim. depois ele começou a acreditar. Mas eu aí, entendo também aí, a partir daí, houve, da parte de vocês, né, levantamentos de provas, né, que levasse ao o Jonathan provar a inocência do Jonathan. Bom, então, aí continua-se da seguinte forma. A partir do momento que eu, advogado, passo a ter o meu convencimento, eu conversei com ele. Sim. Eu não estive no dia do crime, mas eu conversei com o cliente. O promotor não sabe quem é ele, o juiz não sabe, mas eu, advogado, ouvi e passei a acreditar no que ele está trazendo. Sim. Partindo desse princípio, a gente começa a labuta do advogado, que é o parto que o advogado vai enfrentar dali para frente. E aí, a burocracia, né? Porque a justiça tem tanto até que se prova que o Jonathan é inocente, era inocente, né? É inocente. Acredito que houve desafios muito grandes, né? Em relação a isso aí. Foram 4 meses, é isso? 5, 4, 5? 4 meses. 4 meses, né? 4 meses. E qual foi o maior obstáculo que vocês encontraram? Eu penso que o Osiel, ele aprendeu uma frase muito dura, né, Osiel? Lá dentro da delegacia. Fala aí, doutor Osiel. Bom, eu tomei conhecimento dos fatos, trabalho junto com o doutor Eliel no escritório e, em alguns casos, acaba a parte administrativa, de inquéritos e outras coisas, para a gente poder estar atuando também. E, ao ir na delegacia, até porque nós fomos levar um instrumento de trabalho dele, que é o telefone, Sim. Celular, disponibilizamos isso para que pudesse ser feita uma perícia técnica no aparelho, e, ao ir na delegacia, a frase que me deixou, até eu falo para o Eliel, né, iniciando minha carreira jurídica, e se deparar com isso, né? É que uma das funcionárias públicas ali disse assim: nós não soltamos ninguém, nós só prendemos. E aquilo foi assim, eu falei, nossa, né, doutor, eu falei, ouvir isso, né, de uma pessoa que, na verdade, não se coloca, às vezes, na situação de quem está sendo acusado. Sim. Né? Já se coloca como, eu digo assim, ela não é uma pessoa que fica neutra na situação para realmente haver uma investigação e saber se a pessoa é culpada ou inocente. Não, já tem um lado posicionado. Então, isso foi o que me deixou assim. Mas fizemos, né, o Eliel é prova disso aí, no inquérito, requerimentos, tanto para tentar a revogação dessa prisão, que, segundo a lei, já não era uma prisão assim ilegal. É o tal do habeas corpus? Tentou-se também, já uma outra fase, mas no próprio requerimento ao delegado, para tentar que ele pudesse dar a liberdade para ele, mas foi assim, a parte que o escritório teve que, a sua incumbência de fazer, foi feito. Sim. Mas que tem outros pontos que nós com certeza nessa noite vamos chegar à discussão, não, mas tentar falar um pouco do qual é o sentimento de você como, às vezes, até como um cidadão, né, e se depara na situação de depender de um acesso à justiça. Sim. Né, ao clamor de realmente de se fazer justiça. Sim. Porque uma das coisas, o Jonas está aqui, que a defesa sempre procurou, é tentar realmente compreender a cena do crime. Sim. E tentar vincular o Jonathan lá na cena do crime. Inclusive, o requerimento para ver as imagens, né, dos municípios de Campo Limpo e de Jundiaí, das câmeras de trânsito,
Foi algo que é de suma importância, mas ainda acabamos ouvindo assim, mas está vendo o motoqueiro pelas costas, né? Mas a moto era dele, era o veículo de trabalho dele, a roupa era dele, a mochila era a que ele usava, né? Tipo então, assim, os caras têm que ver o rosto, tem que... Porque na cena lá ele está pilotando a moto, né? Sim. E ali mostra a placa da moto, né? E a questão é os horários, né? Os horários que parece que tem depoimento de cliente também, né? Mandando mensagem para ele no horário. E eu acho que interessante, os doutores estão aqui, o Jonathan, que é uma situação que pode acontecer com qualquer um, né? Uma situação que, de repente, você está lá sossegado, daqui a pouco chega um policial batendo na sua porta, né? Então, pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Então, nós não estamos livres de acontecer com a gente, né? O Luciano Flávio, um jornalista investigativo, foi preso em 2005 por calúnia após denunciar irregularidades envolvendo um empresário poderoso no Pará. Ok? Então, são casos de pessoas também que foram presas inocentes, né? É o primeiro caso de vocês? Ou existe outros casos dentro do tempo que vocês trabalham com advocacia? São vários, né, doutor Eliel? São vários. Eu cito, desde quando estou no escritório com o Eliel, um caso recente também. Também. Né, das saidinhas do shopping, Jundiaí Shopping, e me deparei com uma apreensão de um menor, né, de 14 anos. E quando eu soube da situação, eu já, no sentido assim, eu pensei logo no meu filho. Sim. Eu falei, poxa, imagine assim, seu filho indo em um evento, uma diversão, e de repente, quando você vê que não, vem cá buscar seu filho, vem ver, né? Seu filho está na Fundação Casa. Sim. Então, é uma situação complicada. Mas passamos. O Eliel tem muito mais bagagem e experiência nesses casos, né? Inclusive, nesse caso que o Osiel está citando, nós conseguimos provar a inocência, absolvemos completamente o adolescente. Acho que ficou preso quanto tempo ali ficou detido ali na Fundação? 45 dias. E conseguimos provar que ele também não tinha nada a ver com aquele famoso, foi conhecido lá em Jundiaí como o bonde do arrastão. Bonde do arrastão. Bonde do arrastão? Foi divulgado como bonde do arrastão. Já ouviu falar, não, do bonde do arrastão? Não, nunca tinha ouvido falar. Na verdade, está em investigação ainda, né? O Ministério Público está investigando, porque continua as ações. Porque assim, Marcelo, eu não critico, não é uma crítica o poder de polícia, ele deve existir, senão não haverá limites. Sim. A bandidagem, a criminalidade, ela vai aumentar. Mas é o que você está dizendo, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Sim. O Jonathan deita uma noite tranquilo, acorda pela manhã com os agentes da lei estourando o cadeado do portão da sua casa, invadindo a sua vida, conduzindo coercitivamente para a delegacia. Dali para lá foi, Marcelo, 4 meses. 4 meses. Eu, graças a Deus, nunca estive preso, mas sou criminalista, advogado criminalista, atuo com muitas pessoas que estão presos, há raras exceções dos inocentes, né? Mas é uma vida, ninguém melhor do que o Jonathan para depois poder descrever o que ele viveu nesses 4 meses dentro do sistema prisional. O problema, Marcelo, que quando o fato chegou até o nosso escritório, a nossa luta foi enorme, porque na mente da família está assim, eu sei que meu filho é inocente. Sim. Aí a família, ela quer que o advogado resolva o problema, porque afinal de contas o advogado foi contratado. Sim. Só que a família, por outro lado, ela não consegue ter noção do que é você enfrentar a guerra que o advogado criminalista enfrenta dentro de uma delegacia, enfrenta com os agentes da lei, com os representantes ali,
E depois, na fase judicial, que vem a denúncia, todo o procedimento, o embate com a promotoria. Sim. Então, ou seja, quando chegou o caso do Jonathan para nós, a nossa luta foi e agora? Por onde vamos começar? Por onde começar? Por onde começar? Então, aí começamos a analisar o procedimento. O procedimento, ele, ao ver da defesa, ele quebrou os princípios legais, porque quando você analisa a Constituição, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, no inciso 57, ele fala que ninguém será considerado culpado. Ninguém poderá ser culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença. Nós estamos partindo do quê? Do princípio da inocência. Sim. Imagina se todas as vezes que a polícia ela deparar com alguém que está sendo apontado, como o caso do Jonathan, foi apontado por conta de um reconhecimento fotográfico via WhatsApp. Sim. Tá? Ok. A uma vítima de um crime, ela vai até a delegacia, ela leva a notícia crime que foi vítima de um roubo, e ali aponta-se alguém. A vítima está levando o que aconteceu, mas quem é a pessoa mais indicada para poder apurar o procedimento? É o delegado. É o delegado de polícia. Lembrando que parte-se da presunção da inocência. Então a vítima aponta alguém e fala, é esse. Se a prisão ela não está ocorrendo em flagrante delito, o que deve ocorrer? Intima esta pessoa. Sim. Intima esta pessoa para que ela venha voluntariamente e preste esclarecimento. Onde ela estava no dia, com quem ela estava. Se o crime aconteceu, por exemplo, na cidade de Jundiaí, e aquela pessoa que está sendo apontado como um possível autor de um crime, você tem que dar direito, partindo do princípio da presunção de inocência, desta pessoa falar, não, nesse dia eu estava em São Paulo, nesse dia eu estava em Brasília, eu estava no Rio de Janeiro, mas não deu essa oportunidade para o Jonathan. E no caso dele era para ter feito isso, né? Que o senhor está falando. É a presunção de inocência, Marcelo. Sim. Ele não sabia que ele estava sendo investigado. Quando ele tomou ciência do que estava acontecendo, foi com mandado de prisão, com os agentes estourando o cadeado da sua casa e levando coercitivamente para a delegacia. Aquilo que ele pensava que seria, inclusive ele falou aqui para nós, aquilo que ele pensava que seria mais um ato cooperando com a justiça, foi a tortura da vida dele. Dali, ele não voltou mais. Nesse período de 4 meses. Entendi. E cadê a presunção de inocência? Eu posso ver a pessoa como alguém, um suspeito, mas considerar essa pessoa culpado, não. Entendi. Culpado, não. Sem uma sentença transitada e julgado, não. Isso é ilegal. Entendi. Voltando à pergunta pro Jonathan, né? Qual foi o impacto, o Jonathan? Quando você ficou no CDP ou você foi na triagem ou CDP? Então, eu fiquei em Campo Limpo. Na triagem. Primeiro me deram uma prisão de 30 dias, temporária. Isso. Aí, no vencimento desses 30 dias, me deram mais 30. Aí foi... Que era de investigação, período de investigação. Aí fiquei 2 meses de investigação e depois eu tomei a prisão preventiva. Aí sim eu fui pro CDP. Entendi. Como que é estar no ambiente, cara, que você não está acostumado, né? Porque eu acredito que seja um impacto psicológico na vida da pessoa, né? Qual foi a sua experiência lá dentro, né? Teve alguma experiência assim que trouxe um aprendizado para você? Que eu acredito que os primeiros dias, né, a ficha não cai, né? Fala, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Como que foi? Conta um pouquinho para gente. Então, quando eu cheguei lá, já me deparei com aquela cena que, tipo, vem foto, grade, um ambiente escuro. Aí foi meio que um choque. Aí eu fiquei nos primeiros dias meio tentando ficha. Não, a qualquer momento vou sair daqui, eu pensei nas primeiras semanas. Mas aí depois eu vi que foi indo. Passou 30 dias, 60. No final dos 30 dias, eu cheguei, tomei um banho, fiquei esperando no final. Aí veio o carcereiro lá e falou, a gente prorrogou mais 30 dias. Aí foi outro choque de novo. Sim.
Aí fiquei tudo de novo, começou tudo de novo. Fiquei um pouco baqueado, mas sempre orando muito a Deus, pedindo muita força a Ele. E Ele me ajudou bastante. Aí foi, de novo. No final dos 60 dias, de novo, mesma coisa. Cheguei, fiquei sentado esperando, aí ele veio, prisão preventiva. Aí eu subi lá pro CDP. E mesmo assim, tipo, o que me dava força era Deus, porque era uma coisa muito louca. Você tem uma vida, você tem planos, você tem uma rotina, você tem amigos, tem tudo. Do nada, o mundo se vira contra você, te tiram tudo, te tiram um emprego, te tiram família, te tiram os seus planos, atrasa a sua vida, que não atrasa muito. Sim. E tem que ter... Deus me ajudou muito, porque se não fosse ele, eu não quis conseguir. Eu acho que de tudo a gente tem tira um aprendizado, né? Tira. Foi uma experiência horrível, não desejo pra ninguém, mas querendo ou não, você aprende, né? Sim. Você aprende muita coisa. E de tudo isso, qual foi a maior experiência, qual foi o aprendizado que você teve de tudo isso, do que aconteceu com você? O que você tira de tudo isso? Qual um resumo, assim? O que eu tiro, eu agradeço, tipo, de agradecimento, depois eu comento um pouco do que tirar, mas de agradecimento primeiro, muito a minha família, minha mãe, minha avó, que sempre, eu fiquei 3 meses sem ver elas, porque eu fiquei em Campo Limpo, eu não tinha visita. Sim. E depois teve uma burocracia para tirar a carteirinha lá em Campo Limpo. Minha mãe, minha avó, meus amigos me deram muita força para ela, e ela também me dava muita força lá dentro. Então, isso me ajudou demais. E o que eu aprendi, tipo, aprendi muita lição de vida, sabe? Não reclamar muito das coisas aqui fora, que tem situações muito, muito difíceis. E eu aprendi que agora vai ser difícil alguma coisa me abalar, né? Depois de uma experiência dessa. não se abalar por coisa fútil, né? Eu acredito que existe coisa que acontece com a gente e depois que a gente passa, a gente aprende a valorizar muitas coisas, né? Principalmente família, principalmente a mãe, né? Acho que a sua mãe, a mãe dele que estava lá no vídeo, aquela senhora que está lá na reunião ou não? A mãe e a avó, né? A mãe e a tia. A mãe e a tia, né? Eu vi lá no vídeo lá, então, uma das pessoas mais próximas, assim, é a mãe, né? Então, eu acredito que tudo que a gente passa, a gente tira um aprendizado e o próprio Deus faz com que a gente venha valorizar alguma coisa, porque às vezes tem coisas que acontecem por permissão de Deus, né? Muitas coisas aconteceram na minha vida por permissão de Deus também, e eu tirei um aprendizado disso, né? E eu acredito também, tá? Aqui em 1992, Evandro Ramo Caetano, um menino de 6 anos, desapareceu em Guaratuba, Paraná. Várias pessoas foram acusadas e presas de envolvimento no suposto ritual de magia negra que tinha levado à morte do menino. Depois ficou claro que as confissões foram obtidas sob tortura e muitos dos acusados foram inocentados. No caso, conhecido como caso Evandro, e expõe graves falhas na investigação do sistema judicial. Dentro desta questão aqui, desse caso aqui, o doutor Liel, doutor Osiel, do Evandro Ramos, né? Uma pergunta aqui, qual é a importância, né, dos investigadores, dos peritos, numa situação dessa, né? Porque existe uma equipe por trás de tudo isso, que vai saber o que aconteceu, né? Com certeza vocês enviaram uma série de provas, né, para o judicial. E qual que é a importância desses profissionais, né? Não estou falando do advogado, dos profissionais que estudam o caso, né? Que vão lá, que estudam o caso, para chegar numa conclusão, não, o Jonathan é inocente, né? Qual que é a importância dessas pessoas? A importância ela é total, ela é 100%, Marcelo. Sim. Porque o sistema, ele não funciona somente com a defesa, assim como não funciona só com a promotoria e nem só com o magistrado. Ela passa pelo procedimento investigativo, que aí inicia-se a cadeia de custódia. Ocorreu um crime. Se o crime deixou vestígio, então se inicia a cadeia de custódia, que é aquele procedimento investigativo. Sim. Chama o perito,
chama o legista, ou seja, chama essa equipe. E o parecer técnico dessa equipe, ela com toda certeza, ela vai gerar para o delegado elementos suficientes para o delegado decidir se ele vai indiciar ou não aquela pessoa que está sendo apontada. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, essas pessoas, o trabalho delas são de extrema importância, devem ser muito bem remunerados, e eles também têm o dever de levar esse trabalho extremamente de uma forma técnica e capaz, porque um erro nesse análise pode surgir, pode ocorrer o que aconteceu com o Jonathan, levar mais inocentes para uma prisão. A mesma situação, né? Mesma situação. Completando essa última fala sua, quais são as mudanças, né, que você acredita que é necessário para o judicial hoje, né? Evitar essas certas injustiças, semelhante à do Jonathan. Quais seriam as providências hoje cabíveis para evitar, por exemplo, que aconteceu com o Jonathan? Porque eu acredito que tem centenas de pessoas aí que acontece a mesma coisa, né? E principalmente, né, gente que é um pouquinho, né, escurinho, né? Um pouquinho, como diz um amigo nosso lá, no economiza na tinta, né? Eu acredito que existe muita, hoje, discriminação racial, né? Do camarada ser comparado ao criminoso só porque ele é um escurinho ou porque tem uma cor, né? Já vi também muitas situações com motoboy, né? Os camaradas espancando o motoboy. Enfim, o que você acha que existe uma necessidade? O que precisa fazer para que haja essa mudança, né, no judicial para não acontecer isso? Para que evitar esse tipo de situação que aconteceu com o Jonathan? O Zé quer responder? Parte, assim, sempre do pressuposto que as autoridades, como princípio que rege, né, o poder, não só poder de polícia, mas o poder tanto legislativo, executivo, Sim, judiciário, né, tem o princípio da legalidade. Então, sim, eles fazerem e agirem dentro de um princípio que a lei determina e diz que pode, e o que não pode. sim. Então, para se haver algumas mudanças, é necessário analisar toda uma formatação para que essas ações que é praticada, elas possam ser da melhor forma possível dentro desse princípio legal. Agora, quando nós olhamos do outro lado, tem um ser humano, né? Tem uma pessoa. E é aquilo que eu, conversando agora há pouco com o doutor Eliel, uma das perguntas que agora, assim, nós estamos aqui para responder, mas que eu já antecipo e, de repente, faço um questionamento. Você, como pessoa, ou quem nos ouve, nos assiste, como pessoa, qual é a sensação e o sentimento quando você precisa ir a um plantão policial? Quando você recebe, de repente, uma carta, um convite, para que você vá a uma delegacia prestar ali esclarecimentos ou um depoimento. Então, essa é a minha pergunta. Sim. Como que você se sente? Então, na verdade, nós nos deparamos com a situação que do outro lado tem um ser humano. Eu estava falando já para o Léo, todos, hoje nós somos em um DP em São Paulo, eu fiquei maravilhado pelo agente que nos atendeu, a forma que ele nos atendeu, o ambiente da sala que ele nos atendeu, é diferente de outras que nós já nos deparamos. Sim. Então, vai muito da persona, daquela pessoa que está atrás do balcão,
que não é genérico ou generalizando, muitas das vezes estão ali ocupando uma posição que não é sua. Sim. Hoje, se você for olhar o déficit de funcionários que deveriam estar dentro das delegacias, como agentes, tanto policiais quanto escrivãs de polícia e delegados, hoje você vê está muito defasado. Há uma falta imensa desses profissionais. E, às vezes, pessoas que estão ali no sistema que chamamos, e o direito chama, né, ad hoc, muitas das vezes estão ali como se fosse, mas não são. Sim. Verdadeiramente um funcionário público realmente imbuído no papel de estar ali para atender. Eu digo sempre assim, poxa, quem está do outro lado do balcão, ele deveria se colocar na situação daquela pessoa que está ali buscando, como se fosse um doente buscando um remédio. E o primeiro contato que se tem às vezes, a forma que você é atendido já num desses plantões policiais e outra situação. Então, não é dizer que o sistema não funciona. Funciona, mas às vezes de forma um pouco defasada, né? Um pouco engessada já em um costume ou que vira uma rotina nesses atendimentos. Então, por isso que em outras situações nós vemos a questão dessa necessidade, sim, de mudança. Eu acho que abrir logo esses concursos que tem, e que eu digo, já participei não só de alguns, tanto para delegado, quanto investigador, quanto policial federal, os concursos extremamente difíceis, e que realmente quem passa deve estar atrás daquele balcão, atrás daquela mesa, realmente sabendo a sua função e o que é que faz ali. Sim. Para poder realmente prestar um serviço de excelência para quem necessita. Agora, os erros, como foi aqui no caso do Jonathan, reconhecimento fotográfico, estávamos conversando, né, doutor Leão? Poxa, como que simplesmente por causa de uma foto, e se coloca, às vezes, duas pessoas que não têm, porque a própria lei, né, do reconhecimento pessoal ou fotográfico, ele fala que tem que ter semelhança, tem que ser realmente parecidos. Sim. Né? E não colocar, você falou aqui, uma pessoa negra, um pouco mais escura, um pardo, um branco, e um alemão, para ser reconhecido, é complicado. Porque tem bastante pessoas hoje parecidas, né? Que podem ser confundidos. Né? De repente, você no susto ali, você acaba memorizando bem o rosto da pessoa, né? Que a pessoa ali está no fato que aconteceu lá, a pessoa estava lá desesperada, tal, né? A adrenalina estava lá em cima, e de repente a pessoa não memorizou realmente o rosto né? Por isso que, assim, respeitando sempre a vítima, né? Porque é uma vítima, a situação que se encontra, mas não é, eu acho que a forma adequada para um reconhecimento de tão grande valia e importância, a ponto de você restringir a liberdade de alguém, porque simplesmente tirou uma foto, está numa rede social com alguém que supostamente praticou ou não um delito, um crime, e você que está do lado, você acaba, então, não é esse. Quer dizer, aquele ditado, me diga com quem tu andas e eu digo quem tu és, é verídico, é válido, nesse sentido. Marcelo, não, até para a gente ir controlando aí dentro do tempo, mas também em cima até do que o próprio Osiel vem falando, a participação do Jonathan também ela está acima da média, porque de alguma forma vai ajudar muitas pessoas. Mas só complementando, ele reportou uma pergunta, como que o cidadão se sente quando ele entra dentro da delegacia? Sim. É inacreditável.
Eu vou muito nas delegacias de várias cidades, comarcas, regiões. É impressionante. Às vezes eu sou chamado pela vítima para acompanhar a vítima dentro da delegacia, porque ela já tentou ir como vítima sozinha, foi destratado. Eu não estou dizendo que todas é assim. Sim. Mas pela experiência minha própria, a maioria, o ambiente é hostil, é pesado. Então, a sua pergunta foi, o que pode mudar? Eu vejo que a nossa legislação, ela não é uma excelente legislação, se conseguíssemos aplicar de fato. O que eu percebo que às vezes falta, Marcelo, é o ser humano ser mais humano. Sim. Ser mais humano. Porque parece que alguns se sentem como deuses. Ele acha que é Deus. Ele trata a vítima como se fosse criminoso. E às vezes a pessoa está ali como vítima. Eu acompanhei uma vítima para registrar uma queixa-crime. A pessoa que nos atendeu se negava em registrar. Eu falei, opa, não, chama o delegado, vamos resolver esse problema. Eu já estive em delegacia da pessoa que nos atendeu ali, o investigador, por ser alto horário da madrugada, dele nos ofender. Eu tenho que acionar as prerrogativas da OAB para vir, para comparecer naquele local. Ou seja, o ambiente da delegacia, não 100%, mas uma boa maioria, eu vejo que falta, sim, pessoas que são dotados de uma técnica, mas às vezes falta humanidade. Sim. Eu tive excelentes professores na graduação, Marcelo, inclusive o professor Júlio, que é juiz. Um excelente juiz, um ser humano que consegue ouvir. Hoje, o que o Osiel falou em relação à delegacia que nós acompanhamos lá em São Paulo, fomos atendidos pelo Roberto, um escrivão, foi humano. É humano, é humano. Então, se fôssemos pensar no que poderia mudar, eu acho que deveria investir muito mais numa capacidade, um tratamento psicológico dos profissionais, para que eles sejam mais humanos, não humanos somente com um advogado, sim, que vai pleitear ali com base na lei, mas humano com a sociedade, Marcelo. Eu acho que falta isso, porque eu acho que quando houver empatia dos profissionais, eles passam a respeitar o próximo, como se fosse ele, a família dele, um ente querido dele, e começa mutuamente a respeitar um ao outro, porque haja lei se faltar humanidade. Falta muito treinamento, né? Treinamento, assistência psicológica, porque realmente é um ambiente pesado, né? Principalmente causado pelas pessoas que ali o atendem, né? Lembrando mais um caso aqui, ó, Misael Bispo de Souza, um policial militar, foi preso e condenado pelo assassinato de uma advogada, Mércia, em 2010. No entretanto, o seu julgamento foi envolto em polêmica, inconstâncias, com alegações que ele foi condenado sem prova suficiente. Em 2017, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu sua pena após a revisão do caso, né? Isso é no Brasil. Quando você pesquisa, você vê pessoas nos Estados Unidos, né? Que esses dias eu vi um caso de um homem que ficou 30 anos, né? 30 anos no corredor da morte, e agora provaram a inocência dele, né? Agora, uma pergunta, não sei quem pode responder, eu acho que isso é um benefício mais pro Jonathan, né? A questão eu estou tentando lembrar aqui a palavra, quando a pessoa é presa inocente, eu posso levantar um processo contra o Estado, com danos morais, né? Há essa possibilidade disso, de processar o Estado por ele ser preso justamente? Como é que funciona isso aí? É uma pergunta que eu acho que ainda nós não estamos aptos a trazer uma resposta exata para a sociedade. Até porque o processo do Jonathan ainda não tem sentença. Ah, tá. Nós conseguimos revogar uma prisão
decretada, conseguimos em juízo que o magistrado, excelente juíza, conseguisse analisar o caso com um outro ponto de vista. Sim. Então, somente após uma sentença transitada e julgado, e também não podemos nem dar indícios aqui se seria o Estado, né? Precisa-se apurar N's efeitos e requisitos para depois pensar numa possível reparação. Sim. A questão é fato. A questão é fato. Uma vez ele sendo absolvido, deve-se voltar ao status quo, que é uma palavra jurídica, ou seja, fazer com que ele retorne ao estado que antes ele esteve, que isso é impossível. Ele foi demitido da empresa. O que ele passou os 4 meses, não tem legislação que faça voltar ao estado que esteve anteriormente. Mas o Código Civil, no artigo 180, salvo engano, 182, Uziel, fala que todo aquele que gera dano a outro tem o dever de reparar. Então, quem será o responsável em reparar o dano, não sabemos até então, mas podemos apontar que ele está sendo alvo de um dano. Isso é fato. Maravilha. Está acompanhando a gente Alice Moraes, né? A Ariane Santos, a Gildete também está nos acompanhando, o Lucas Lima, né? Também está nos acompanhando aí, e outras pessoas aqui que não comentaram. Nós estamos quase chegando aqui na reta final do nosso podcast, né? Doutor Eliel Lima, Jonathan, doutor Uziel conosco nesse bate-papo interessante, né? Porque para quem chegou agora, o caso que repercutiu aí em todo o Brasil, foi balanço geral, né? Todo o Brasil inteiro ficou a par deste caso, né? Que aconteceu com o Jonathan, que é um exemplo, né, de ser acusado injustamente. E no Brasil afora aí existe umas centenas aí de pessoas que foram acusadas injustamente, tá? Para quem chegou agora, nós vamos passar o vídeo de novo, ok? Passar o vídeo de novo aqui da matéria, rapidinho. Marcelo, seria até importante, quando roda o vídeo, se algum dos participantes também tiver dúvida, quiser, pergunta, fica à vontade, né? Isso. Se alguém que estiver participando tiver alguma pergunta aí, né? Depois também, não sei se o doutor Eliel pode expor aqui o telefone, né? Para quem tem alguma causa aí que precisa de um advogado, né? O doutor Eliel aí, doutor Uziel, está aí à disposição, tá? Para atender vocês, né? Eu sei que o telefone dele já está sobrecarregado, né? Não consegue atender todo mundo. E depois eu vou voltar com uma pergunta, né? Para os doutores, a questão quando a pessoa procura advogado. Depois a gente volta, tá? Eu vou passar o vídeo aqui novamente, tá? Só para os que chegaram agora entender do que nós estamos falando, ok? Outra reportagem que acaba de chegar, a história do Jonathan. Está atrás das grades 4 meses. Uma única vítima reconheceu o Jonathan na cena de um crime. A família do motoboy vem juntando provas que mostram que ele é inocente e está preso injustamente. O registro desta câmera de monitoramento é a peça que faltava e que pode colocar um ponto final num sofrimento que se arrasta há 4 meses. Seria impossível ele efetuar as entregas conforme o depoimento das clientes, trocar de roupa, praticar o crime. Inclusive, no inquérito, a vítima, ela fala que a mãe da vítima, ela ficou algumas horas em poder dos criminosos. E foi apontado que o Jonathan, um dos autores desse crime, estava dentro do veículo, mantendo a vítima no cativeiro, mantendo ela em sequestro naquele exato momento. Então, como ele poderia ter executado todo esse intercrimes aí e fazer as entregas ao mesmo tempo? Pessoal, acabamos neste exato momento, 17 horas e 30 minutos. Uma audiência que começou às 14 horas, terminou agora. Mas qual foi o resultado? Está aqui a Karina, está aqui, me ajuda, a Cláudia, doutor Uziel, nosso parceiro. O que vocês acharam do resultado? Ótimo, não poderia ter sido melhor. A verdade realmente está aparecendo. É a verdade que a gente queria para trazer o meu filho de volta. E é isso, e a justiça feita.
no máximo, dentro de 24 horas. Jonathan, na rua. O Henrique tá me chamando, me parece que o Jonathan vai sair, hein? Me parece que o Jonathan vai sair. É isso, Henrique? O Jonathan que foi preso injustamente, mostramos ontem a reportagem, vai sair o Jonathan, Henrique. Exatamente, Gotido. Olha ele aqui, sendo acolhido pela mãe, Dona Karina. É um momento, claro, de muita emoção. A família está toda aqui reunida. Olha esse abraço tão aguardado. Foram 4 meses de uma longa espera. Vamos aguardar aqui, ele abraçar todo mundo. Dona Karina, esse abraço foi muito esperado. Eu esperei tanto por esse momento, eu esperei tanto. Mas Deus, é igual eu falei, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus não ia permitir que isso acontecesse na vida de um inocente. Não é porque é meu filho, não, é porque ele é inocente, de verdade. E a gente conseguiu provar. Outra reportagem que acaba de chegar, a história do Jonathan. O microfone ou voltou? Voltou, estamos de volta. Estamos aqui com o caso Jonathan, que foi preso inocentemente. Um caso que repercutiu aí em todo o Brasil, balanço geral, né? O pessoal ficou meio que famoso, né? Meio que famoso aí, diante dessa situação. Vi um protesto que vocês fizeram lá, né? Era um protesto lá. O pessoal com a camisa, com a foto do Jonathan na camisa, né? Eu cheguei a acompanhar esse vídeo aí, tá? E fiquei muito feliz, né, da última matéria que teve aí, a liberdade do Jonathan, e hoje ele está aqui, né, graças a Deus, o Senhor proporcionou aí mais, a batalha, a luta continua, né, a guerra continua, mas uma batalha foi ganha, né, acredito que coisas melhores virão aí sobre a vida de vocês, né? Que Deus abençoe. Então, para quem está chegando agora, nós estamos aqui falando sobre o caso do Jonathan, que foi preso inocentemente. Está conosco o doutor Eliel Lima, doutor Osiel e o Jonathan, esse jovem aí, que passou aí por trancos e barrancos, né? Uma pergunta, doutor Eliel, até mesmo para as pessoas, né, que vão procurar vocês, tá? Eu estava até tentando aqui colocar, eu deixei preparado aqui no computador. Outra reportagem que acaba de chegar, a história do... Não, peraí, tá entrando errado aqui. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Ao vivo entra aqui a matéria, né? Estava até tentando colocar aqui o telefone. Deixa eu ver se dá para entrar aqui. Não vai entrar. Não deu uma... Não vai entrar, né? Mas... qual que era a pergunta? A pergunta é o seguinte, eu lembro que antigamente, né, o advogado ele cobrava consulta, né? Não sei se hoje funciona da mesma forma. Tá, o advogado, o consultório de advogados, cobrava consulta. Então hoje, com a facilidade da tecnologia, né, nós temos aí as tecnologias hoje, uma das maiores, que é o WhatsApp, né, de comunicação. Hoje as pessoas nem ligam mais pelo processo normal de ir lá colocar o número e ligar. Elas ligam pelo WhatsApp, né? E a ligação fica horrível. Fica horrível. Eu particularmente não gosto, né? Mas o que acontece hoje? Hoje as pessoas, deixa eu ver se tá saindo. Hoje as pessoas, elas querem uma consulta pelo WhatsApp, né? Como que funciona isso? Como que vocês têm enfrentado isso no dia a dia, tá? As pessoas querem elas não querem marcar de lá no escritório de vocês, né? Elas querem uma consulta via WhatsApp. Como é que funciona isso? Marcelo, o nosso escritório, para quem não conhece, fica na cidade de Jundiaí, Sim. Ali na rua Capitão Cassiano Ricardo de Toledo, 191, no edifício Golden Office. É um ali na prédio Chácara muito Urbana. lindo, né? É um local muito bem instalado. Né? O telefone é 11 97264 3927. Ok. Não damos conta de atender o WhatsApp. Não damos conta, não. A questão é assim, nós temos, todo dia amanhecemos com quase 500 mensagens. 500 mensagens. Quase 500 mensagens. Rapaz. Se eu dedicar o dia para ficar respondendo o WhatsApp, o processo do Jonathan fica esquecido na mesa. Sim. Então o advogado responde WhatsApp ou ele advoga.
né? E cobramos consulta. Cobro consulta sim. Sim. Opa, cobro consulta sim. Por quê? Porque é uma previsão legal, tá? Está Sim. na tabela da Ordem dos Advogados, não é invenção da cabeça do advogado, não. A nossa classe, ela prevê a cobrança da consulta, sim, até porque é um profissional que ali está trabalhando e que, no mínimo, para nada, custou 5 anos de faculdade. Com então, certeza. cobramos consulta. Ah, não, é uma dúvida rapidinha. Dúvida rapidinha, tira no Google. Não, quero ouvir do senhor. Então, agenda, vem para o escritório, cobramos consulta, aí fazemos um trabalho de qualidade com resultado igual ao do Jonathan. Com resultado, é isso aí. E realmente, então tá aí quem precisar, né, do doutor Eliel Lima, tá o telefone de novo, pessoal, gravar. Eu não tenho como colocar aqui na tela, né, o número, mas pode passar aí o telefone. Eu sei É que o de 500 vai para Mas 5 mil mensagens. Mas lembrando, viu, Marcelo, nós temos uma equipe, não é só eu de advogado, nós temos uma equipe de advogados, somos uma assessoria, né? Isso eu consigo colocar Somos uma aqui na tela. Enquanto um está cuidando de uma questão trabalhista, o outro uma questão familiar, o outro inventário, Sim. e eu cuidando aí das questões criminal. Eu amo direito criminal, sou graduado, pós-graduado e especialista, tanto pela Universidade Mackenzie quanto pela PUC, em ciências criminais. Então, é uma área assim, que eu atuo, que eu gosto. É 11 9 7264 39 27. Tá bom? 7264 39 27. 27. Às vezes 27. o cliente vai falar comigo, vai falar com o estagiário, vai falar com o secretário, ou vai falar com outro advogado, vai falar com o doutor Osiel. Isso é uma equipe. A Sim. questão é, agendamos e atendemos e vamos para cima. Ok, vou colocar aqui na tela, né? Meio. Tava bonitinho aqui e aí não entrou. Olha lá, entrou na tela. Marcelo, com licença, até antes de vir para cá, estava falando com o Eliel no escritório acerca disso, né? E gosto de futebol, Sim. torço para o maior do Brasil, não é questão de discutirmos agora, mas... Ô, Jonas, São Paulino, né? São Paulino, olha aí. Mas olha só, se soubesse era São Paulino, deixava você lá. Não pode vincular o Corinthians com cadeia, né? Brincadeiras à parte, mas eu falava ainda assim que a equipe profissional de um escritório de advocacia se assemelha a uma equipe de futebol. E eu dizia que cada um tem um papel específico dentro dessa equipe. Só que o objetivo sempre comum é atender a necessidade do nosso cliente. Sim. Então, o objetivo final, no caso do Jonathan, é o quê? A sua liberdade, né? E, claro, vamos prosseguir com esse processo para que, ao final, possa vir essa sentença absolutória e que ele possa ter aí, né, resguardado todos os seus direitos civil e tudo mais, para que ele possa dar continuidade à sua vida, né? Se de repente tem alguém ouvindo nesse momento, né, o nosso podcast, está passando pela mesma situação, né? Essas pessoas podem procurar vocês? Marcelo, a sua pergunta ela é de grande importância, porque a situação, o que o Jonathan viveu, ele repercutiu bastante essa matéria, e de lá para cá o nosso escritório teve vários casos, estamos com vários casos, inclusive estou com uma demanda altíssima na Baixada, lá na Baixada, na Praia Grande. Porque vocês não atendem só Jundiaí, vocês atendem... Aonde tiver alguém que está correndo o risco de ter a sua liberdade privada, que está na iminência, ali está um advogado. Vocês estarão lá. Então, assim, aí começaram, Karina, depois que divulgou a sua liberdade, houve-se uma demanda muito grande. Pessoas dizem, também sou inocente. Depois do caso do Jonathan, apareceu mais casos. Apareceram vários casos. Através desse. Exato, também sou inocente. Aí é que a Karina está nos dando um apoio técnico ali, mas ela está aqui. Eu já quero dar meus parabéns, viu, Marcelo, para a Karina, porque você tem uma super mãe. Pelo amor de Deus.
Uma mãe que foi uma leoa, oxalá se todos os presos tivesse alguém na família que lutasse como tua mãe lutou. Tua mãe lutou, rapaz. Tua mãe lutou. E do dia que ela nos procurou, eu falei para ela assim, falei, Karina, o Estado fornece a Defensoria Pública, que efetua um excelente trabalho. E também tem o advogado que atua, como no nosso caso, com a advocacia particular. Eu disse para ela, falei, Karina, às vezes eu tenho a impressão que a advocacia não é para o pobre, porque tudo, o investimento, ele é alto, ele é significativo e deve ser por conta do trabalho técnico que o advogado promove. Sim. Mas, por exemplo, eu falei para ela, falei, olha, se nós quisermos realmente obter um resultado favorável, positivo para o Jonathan, nós vamos ter que pensar fora da caixinha. Eu falei, olha, precisamos de um perito comportamental, alguém que vai estudar o corpo, vai fazer uma semelhança, um técnico que vai assinar, e tudo isso requer investimento. E muitas das vezes, o advogado, ele está com um caso que, como foi no caso do Jonathan, que ao passar do análise técnico meu, eu cheguei na conclusão, a mesma conclusão que a mãe tinha, meu filho é inocente. A causa da mãe, a causa dele, passou para mim ser uma realidade. Eu tinha na minha cabeça que ele era inocente. Mas a minha pergunta era, e agora? Como que eu provo isso? Não adianta gritar. Sabe aquela mãe que leva o filho lá no mercado e me dá chocolate? Hoje não, filho, me dá chocolate. Aí a criança rola no chão, levanta o pé, faz aquele auê, a mãe vai lá e compra? Sim. Nesse caso, não. Não adiantava o advogado ir lá gritar e chorar. Tinha que provar. Sim. E aí, quando vamos em busca dessas provas, requer um investimento financeiro. E muitas das vezes, a família, se ela quiser lutar até o último momento, ela tem que estar disposta a investir, porque há um custo para se provar a inocência, o que é errado, porque pela lei, o Estado deveria provar que o agente é culpado, que ele é culpado. Mas aqui no caso do Jonathan, infelizmente, inverteu-se o ônus, tivemos que provar que ele era inocente. É por isso que eu falei do ressarcimento do Estado, né? Porque o dano é irreparável, né? Dano é irreparável. Então, eu acredito que, né, não sei como que vai ser aí a repercussão aí futura, né, em relação a isso, mas acredito que, né, eu, Marcelo, falando, acredito que é preciso, né, ter um... Claro que ressarcimento psicológico é uma coisa que você vai ter que procurar especialista, tal, psicológico, psicólogo, né? E, enfim, acredito que está tudo caminhando, né? Tudo caminhando. Marcelo, dentro disso, um erro que ocorre, que foi o erro que a Karina não permitiu acontecer, não permitiu, ela constituiu o defensor na fase administrativa, na fase da delegacia, na fase do inquérito. Às vezes a pessoa é intimado para ir prestar um esclarecimento, depor na delegacia, fala, não, eu vou lá de boa, não preciso de advogado. Eu falo, gente, você foi intimado, alguma coisa está acontecendo. Sim. Então, não é gasto quando você chama um advogado para lhe acompanhar. Sim. É investimento. Sim. Então, nós temos alguns casos que já passou todas as alternativas de prova que a defesa poderia utilizar para provar que aquela pessoa é inocente, a pessoa deixou passar. E agora acha que é possível reverter um jogo que muitas das vezes já perdeu-se o direito pelo esquecimento e pela ignorância. Então, a Karina, desde o dia da prisão do filho, na prisão temporária, ela já logo gritou, chamou o defensor, e o defensor começou a acompanhar passo a passo do que estava acontecendo. Mas tudo isso ocorreu quando? Ocorreu dentro da delegacia. Na primeira vez que converteu, antes de converter a primeira temporária, que para o segundo momento que poderia ser prorrogado, nós levamos, na segunda fase, uma imensidão de testemunhas. Sim. Que estiveram com o Jonathan
naquele dia do crime, que estiveram com ele, nós levamos. O delegado, as autoridades, falaram, não, com esse monte de elementos de prova, eu saí de lá e falei, nossa, nós conseguimos aí uma vitória na fase da delegacia. Quando chega a tarde, rapaz do céu, eu falei, não é possível. Marcelo, é uma coisa, Carina, que mexe com o advogado, porque o advogado, ele tem que ser técnico, ele não pode se envolver pelas emoções, mas é difícil você separar, porque a linha caminha junto. Eu passei a olhar o processo do Jonathan, eu vi um inocente, eu vi uma injustiça. Sim. Aquilo me deixava indignado, eu ficava revoltado. Antes da audiência de instrução, eu fiquei um final de semana estudando o caso do Jonathan, eu pegava para ler, Marcelo. Eu me arrepiava. Todinho eu me arrepiava, eu ficava indignado, falei, eu vou gritar, eu vou fazer birra. Por quê? Porque na minha cabeça estava tão claro, não havia sombra de dúvida que ele era inocente. E eu falava, Deus, ilumina a mente dos demais, porque tem a promotoria, tem a magistratura, porque você via que parecia que a onda estava querendo arrastar o Jonathan. E eu confesso dizendo, não sei se haverá alguma pergunta no curso, mas já caminhando aí para essa resposta final, nós fomos para a audiência, eu tinha uma percentagem de esperança. Que ela passou a aumentar. Num determinado momento do jogo, eu falei, ufa. Num determinado momento, porque até um certo tempo, Marcelo, eu estava vendo que o jogo é como se houvesse uma decisão já formada de uma condenação. O Jonathan, isso é o meu ver, não estou fazendo crítica aos poderes públicos. Por tudo quanto eu estava vendo, entramos na audiência de instrução com o sentimento que essa sentença já existia. E aí veio um agravante, porque estávamos falando de uma restrição da liberdade da vítima, estava falando de uma majorante do porte de arma de fogo, e estávamos falando de um roubo. A pena seria altíssima. E não tenho vergonha de falar, eu tenho meu princípio de fé. Carina sabe que quando estava a poucos minutos de iniciar a audiência, não sei, leva o microfone para ela ali, ela pode falar no microfone? Pode. Eu gostaria que ela falasse, Carina, Vem o que aqui, foi que nós fizemos, Carina? O que foi que nós fizemos? Atrás da cadeira, de pé. Vai Carina, aparecer você. Carina é a mãe. A mãe do super mãe. Sempre, né? E Sempre. antes da Carina falar, tem muitas mães agora, né, vendo esse podcast e na mesma situação que ela, né? E você é um símbolo de esperança, né? Para muitas mães também que estão passando, né? Vocês hoje o João está aqui, graças a Deus, está livre, mas muitas mães estão em casa e os seus filhos estão lá presos, né? Lutando como ela lutou, né? Porque exatamente. Esse vídeo vai chegar em muitas casas, muitos lugares. Seria importante, sim, que ela falasse essa tensão. E o que nós fizemos, viu, Carina? Não esqueça o que nós fizemos antes de iniciar a audiência. Fique à vontade. Boa noite, gente. Boa noite, Carina. Fica à vontade. É o que eu fazia todos os dias, né? Só não foi de joelho, mas nós fizemos uma oração. Porque eu tenho certeza que além do Dr. Ziel, Dr. Eliel, Deus, Jesus, foi advogado do meu filho. Porque foi uma luta difícil. Não foi fácil, foi muito difícil mesmo. Era desesperador, porque a Carina falava assim, ela queria uma resposta do advogado em relação à liberdade ou não dele. E aí, quando eu me deparava, primeiro o habeas corpus, negado. Primeira temporária,
revogada. Segunda, convertida em preventiva. Segundo o HC, liminarmente negado. Santo Deus, só Jesus mesmo para ser advogado de juiz nesse caso. A guerra foi grande, Jonathan. A guerra foi grande. E assim, nós acompanhamos a mãe, viu? Olha. E esses 4 meses foi como? É Karina, né? Isso. E como que foi esses 4 meses, Karina? Conta pra gente. Olha, Sem o Jonathan. Eles moram na mesma casa? Sim, É? nós moramos juntos. Como é que foi esses 4 meses pra você? Foi terrível. Foram terrível. os piores meses da minha vida, né? Que se iniciou no dia 9. Desde o dia 9 até no dia que ele saiu, eu não tive um dia de paz. De paz. Não tive. Só tem ele de filho? Tem mais? Só tem ele, é o único ainda? É o único herdeiro. É a única. Mas foi uma luta... 4 meses Foi, não, está tenso. sendo, né? Porque eu falo que enquanto não se encerrar, não acabou. Então, Sim. ele está comigo, eu tô feliz por ele estar aqui perto de mim, mas eu não estou em paz ainda. Porque não acabou ainda, né? Amém. Eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo, mas enquanto não acabar, eu não consigo ficar tranquila. Isso é bom, né? A sua fala hoje, Karina, igual eu falei para você, você hoje se torna um símbolo de esperança para muitas mães, né? Que também têm os seus filhos aí presos, né? E aproveitando que você está aí, tá? A gente já está aqui na reta final. Nós programamos aqui 1 hora, mas já está dando mais de 1h30, né? de podcast, tá? A gente pode aí, de repente, uma outra oportunidade, tá voltando aqui, né? E realmente o processo finalizou, né? Então quero agradecer Dr. Eliel Lima, Dr. Osiel, o Jonathan, a Karina, né? Por ter participado hoje dessa edição do podcast. Consegui colocar aqui, ó. Instagram, Dr. Eliel, dr_Eliel_Lima. Tem bastante underline aqui, hein, né? Não sabia? Vou colocar também aqui o WhatsApp, ó, entrou, tá? Vou colocar o WhatsApp também, 11 7264 3927. 9 7264 3927, é isso? Então tá aí o WhatsApp do Dr. Eliel Lima. Diz ele que recebe aí 500 mensagens, então depois desse podcast vai chegar aí umas 2.000. Né? Vai ter que contratar a gente, tá? Só para atender. Vai ter que contratar um grupo de advogados, né? Então, deixando aqui as considerações finais, tá? Primeiramente, o doutor Eliel aí, deixando aí suas considerações finais em relação aí esse podcast que nós tivemos. Marcelo, eu encerro essa participação dizendo que a liberdade, como afirmava já Cervantes, na voz de Quixote, quando ele dizia para Chanso, ele falava assim: pela liberdade, se necessário for, arrisco até a própria vida. Ele entendia que a liberdade estava acima da vida. Então, se você luta pela liberdade de alguém, acredita na liberdade de alguém, eu digo, não desista. Sim. Faça como Karina fez, acredite como Jonathan acreditou e nos contrate uma equipe eficiente, capaz, para ir até o final. Agradeço a todos, agradeço você, Marcelo, por nos recepcionar. Muito obrigado. O nosso objetivo mesmo é que essa mensagem de luz, de fé, alcance a casa de muitas pessoas e que muitas pessoas, se preciso for, revejam o caso do seu ente querido, mas não aceite uma prisão inocente, ilegal. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Jonathan? Então, eu queria agradecer por estar aqui, contando um pouco dessa história, né? E também, se fosse possível, deixar uma mensagem, que, tipo assim, eu lembro desde o primeiro dia que eu cheguei em Campo Limpo, quando eu entrei, assim que eu entrei na cela, eu deitei na cama, olhei para cima e falei: Deus, eu não sei o porquê de tudo isso, não entendo, acho que nunca vou entender, mas eu só te peço forças para mim superar tudo isso, todo dia. Fiz essa oração e terminei. E durante esses 4 meses, muita gente chegou em mim e falou: como é que você está assim ainda, né? Em cima de tudo isso. Até o pastor Léo já falou comigo várias vezes: como é que você está assim? E toda vez que alguém me falava isso,
vinha aquela oração, aquele dia na minha mente, que era Deus que estava me dando força. Então, qualquer dificuldade que passar, coloca Deus na frente, que a batalha pode ser longa, só que se ele estiver na batalha, certeza a vitória é certa. Amém, Deus abençoe. Doutor Osiel, Deus abençoe também por ter participado do nosso podcast. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos aí, ouvintes, né, que estão acompanhando o podcast. Quero deixar uma parte de um versículo que Salomão escreveu em Provérbios, no capítulo 7. Parte A do versículo, ele disse assim, que enquanto houver vida, há esperança. Então, não desista, né, lute, se possível, arme uma guerra, mas não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, porque Deus, com certeza, dará a vitória. Que Deus abençoe, Dr. Liel, nos dá a oportunidade de estar sempre aí ao seu lado, ao Jonathan, conheci hoje, que Deus abençoe sua vida, viu? Sua mãe, Karina, que Deus abençoe a todos. Amém. Também está aí a Karina, né, que lutou com unhas e dentes, né, na expressão, e obrigado também por ter vindo hoje, né, e deixa aí seus agradecimentos também. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar poder mostrando, né, isso que realmente acontece com muitas pessoas. O tempo que eu visitei meu filho lá no CDP, eu me deparei com muitas pessoas na fila que falavam, tá vendo, é companhia, é os amigos, a gente não tem ninguém para ajudar, é só eu, Deus e meu filho ou meu marido. E quando vinham falar isso para mim, eu não poderia falar isso, porque graças a Deus eu falo para o meu filho, ele é uma pessoa privilegiada, porque ele é meu filho único, mas ele tem muitos irmãos, porque os amigos dele provaram ser irmãos dele. Porque eu sozinha, eu corri atrás de muita coisa, mas financeiramente eu não tinha condições. E eu não pedi ajuda, mas os amigos dele foram na minha casa, me ajudaram, as coisas que eu precisava levar para ele. Os 4 meses, todos os amigos que diziam ser amigos provaram ser irmãos. Exatamente. E a família também, a família do pai dele, a minha família. Graças a Deus, eu me sinto privilegiada por ter essas pessoas perto da gente. E agradeço a Deus, né, todos os dias. Amém, Deus abençoe. Tivemos aí um momento de um bate-papo aqui, né, nesse caso, o caso Jonathan, que repercutiu aí em todo o Brasil. Quero agradecer aí às pessoas que acompanharam até agora, né, o nosso podcast. Que Deus abençoe a sua vida, ok? Creia, se você está passando por alguma situação aí semelhante, tá? Creia que Deus é poderoso para reverter este quadro, Deus é poderoso para mudar esta situação que você está passando, tá? Não pare de lutar, tá? Como dizia a nossa querida irmã que já Deus levou, né, Ludmila Feber, né? Não desista, não pare de crer. Então, realmente, a ordem é essa, é não desistir, porque quando você se entrega, realmente, você é tomado pela derrota. Então, continue lutando, continue insistindo, porque Deus é poderoso para mudar este quadro, para mudar a situação, ok? Precisar aqui de suporte dos advogados, tá? Tá aí o telefone na tela, tá? E que Deus abençoe a todos. Obrigado vocês por ter vindo, amém? E que Deus prepare outras oportunidades para nós estarmos aqui, amém? Falando um pouquinho, né? E trocando aí experiência, amém? Que Deus abençoe a todos, amém? Que Deus possa aí resplandecer a glória dele sobre as suas vidas. Deixa eu colocar aqui para nós finalizar aqui o nosso podcast, ok? Que Deus abençoe a todos, amém? Deus possa trazer sobre você uma semana aí de bênção, uma semana de vitória. Obrigado, doutor Eliel, doutor Osiel, Jonathan, Karina, amém? Deus abençoe vocês, até a próxima, se Deus quiser.